E aí, irmãos e irmãs que acompanham o Batatinha Comics. Hoje eu vim trazer para vocês a primeiríssima, se eu não estou enganado, e olha, tem pouco vídeo, né? Então não devia estar enganado, devia saber se eu já fiz ou não um vídeo desse. Mas, enfim, a primeiríssima, ou o primeiríssimo vídeo, a primeiríssima HQ do Homem-Aranha aqui no canal. Para começar a ler Homem-Aranha, na verdade eu já li algumas coisas, né? Eu li a fase do J. Michael Straczynski no Homem-Aranha, que é toda aquela história do Totem, Aracnídeo, depois vem a Guerra Civil, o Aranha entra para os Novos Vingadores do Bendis, depois termina naquele arco Um Novo Dia, que... enfim, não vou entrar nem nesse ponto agora. Se um dia eu fizer vídeo sobre essa fase eu menciono isso. Mas eu já tinha lido isso, só que eu queria ler algo mais... Eu queria ler, na verdade, os anos 90 do Homem-Aranha, que estão aqui, ó. Aqui e mais pra lá, tem várias HQs dos anos 90 do Homem-Aranha e do final dos anos 80. E eu queria um momento para começar essa leitura. E eu escolhi essa HQ aqui para ser esse momento de começo. Isso aqui é mais pra frente na fase do Roger Stern, inclusive o final, a última edição que o Roger Stern escreveu, ela tá aqui nesse encadernado, que é... Essa fase é justamente a fase que está saindo hoje no Homem-Aranha Saga do Homem-Aranha, perdão. Saga do Homem-Aranha está saindo capa cartonada todos os meses nas bancas. Só que aquilo lá é bem mais pro começo e aqui a gente tem aventuras que são mais pra frente nessa saga. Aqui a gente tem os anos de... A gente tem 3 histórias de 1980 e depois a gente tem de 83 a 84. Essas 3 histórias de 1980, elas não têm motivo, razão nenhuma para estar dentro desse encadernado. Por quê? Elas fazem um foreshadowing, elas te dão dicas de uma revelação que nunca vai acontecer aqui e nem aconteceu nas histórias do Homem-Aranha, sem contar um retcon de 1997, ou seja, quase 15 anos depois. Essas histórias, elas apresentam um personagem, essas 3 do começo, né? Um personagem chamado Roderick Kingsley. Roderick Kingsley era o personagem que o Roger Stern originalmente planejava que fosse revelado como o Duende Macabro. Nessas histórias aqui, o Duende Macabro ele não tem a sua identidade revelada, vai demorar algum tempo ainda em outras histórias para ter essa revelação, e quando essa revelação finalmente vem, não é o Roderick Kingsley, que era o personagem que o Roger Stern queria que fosse. Por quê? Porque o Roger Stern saiu do título, ele sai na 251, Amazing Spider-Man 251, que é exatamente o momento em que o Homem-Aranha vai para as Guerras Secretas, depois vai voltar com o uniforme alienígena, e o Roger Stern não volta mais para o título do Aranha até 1997, quando ele escreve uma minissérie revelando a verdadeira identidade do Duende Macabro através de um retcon e dizendo que é o Roderick Kingsley. Mas assim, não está disponível para venda essa minissérie, ela só tem formatinho, saiu em Grandes Heróis Marvel número 62, e não tem nenhuma necessidade dessas 3 edições aqui de 1980, que são as edições... Spectacular Spider-Man 43, 47 e 48. Não tem absolutamente nenhuma necessidade de elas estarem nesse encadernado, não tem necessidade de ler essas histórias, elas não têm nada a ver com o Duende Macabro, tirando essa menção que eu falei ao Roderick Kingsley, e, enfim, não tem necessidade. Inclusive, elas são chatas, eu diria até para pular. O encadernado fica bom mesmo depois dessas histórias. Começando em Amazing Spider-Man 238, de março de 1983, na página 65. Ou seja, as primeiras 64 páginas desse encadernado aqui são desnecessárias e chatas. Essa história aqui, ó, que é a que tem a arte da capa, ela é onde o encadernado fica interessante. Eu gostei bastante dos embates do Homem-Aranha com o Duende Macabro. Eu acho que o Duende Macabro é um personagem bem interessante, porque... toda a história dele é em volta de um mistério, a gente não sabe quem ele é, a gente não sabe a identidade dele, as motivações dele, ele aparece, faz alguma tramóia, uma maracutaia e desaparece. E o Aranha sempre fica nessa de, puta, quem é esse cara, o que ele quer,
ele nunca consegue pegar o Duende Macabro sempre foge no final de todas as histórias. Olha aqui um pouquinho da arte do Duende Macabro, que eu acho bem legal, eu acho todo o design dele legal. E a gente tem a metade das histórias do Duende Macabro aqui, elas são com o Duende Macabro sendo um ser humano normal que encontrou um laboratório do Norman Osborn quando ele ainda era Duende Verde, quando ele era vivo, que ele tá morto. E ele tinge a roupa lá do Duende Verde e se transforma no Duende Macabro, mas ele é um cara normal. Só que ele encontra também os diários do Norman Osborn. E nesses diários tem muita informação sobre os vilões de Nova York, sobre os ricaços de Nova York. Ele começa a extorquir esses ricaços, a chantagear eles, inclusive o J. Jonah Jameson está aqui no meio da história, porque o Norman Osborn sabia que o Jonah Jameson havia financiado o Escorpião para tentar pegar o Homem-Aranha. E uma das pessoas que está sendo chantageada aqui é o Jonah Jameson, porque o Duende Macabro diz que vai revelar para todo mundo que ele é o financiador do Escorpião, ou era, né, do projeto do Escorpião anos atrás. A gente tem também participação do Rei do Crime, que é um dos chantageados pelo Duende Macabro, e o Duende Macabro tem todas essas informações por causa dos diários do Norman Osborn. Só que, da metade pro final, além das informações, ele também encontra as fórmulas que o Osborn usou para se transformar no Duende Verde. E ele também utiliza dessas fórmulas e acaba se tornando tão poderoso quanto o Duende Verde. E é onde a gente larga o Duende Macabro nessa história. A gente termina com uma suposta morte dele embaixo d'água. O Peter encontra somente a máscara do Duende e ele não retorna mais, não aparece mais. Só que a gente sabe que, ou melhor, se a gente pesquisar, a gente sabe que o Duende Macabro retorna e ele acaba sendo revelado por outros autores mais pra frente. Ou, se eu não me engano, o Tom DeFalco revela ele como um outro personagem, por trás da máscara, né, a identidade secreta dele, como um outro personagem que não era o que o Roger Stern planejava. E eis que, anos depois, o Roger Stern retorna para uma minissérie chamada Hobgoblin Lives, né, que o Duende Macabro vive, onde ele resolve fazer o final que ele sempre quis fazer para o Duende Macabro. Como eu falei, não está disponível, então não acho nem que tenha necessidade de ler o começo as 60 páginas iniciais desse encadernado, mas o resto vale a pena. Daqui para frente eu vou ler quase tudo do Aranha. O próximo encadernado é o do traje alienígena, que já começa logo em seguida Guerras Secretas. O Aranha retorna das Guerras Secretas com o traje negro, sem saber ainda que o traje na verdade é um alienígena. Ele vai descobrir depois que conversa com Reed Richards e analisa o traje, que futuramente dará origem ao Venom. O próximo volume é, como eu falei, esse aqui. Então é o volume que eu vou ler em seguida. Então aqui a gente vai ter o Peter retornando das Guerras Secretas com esse novo visual. Depois as próximas histórias vão estar nesse Epic Collection aqui, que ainda não saiu no Brasil, é o volume 15 do Amazing Spider-Man, chamada Ghosts of the Past. E depois, nessa ordem de leitura, vai ser esse volume aqui, a Saga do Devorador de Pecados, que já havia sido lançada, pelo menos um pouco dela aqui no Brasil, como A Morte de Jim the Wolf, num encadernado em capa cartão. E aqui a gente vai ter ele, depois que ele se livra da roupa alienígena, ele também faz um uniforme preto para ele continuar utilizando esse uniforme. Depois tem esse outro Epic Collection aqui, que é Kraven's Last Hunt, que além da última caçada de Kraven, tem muitas outras histórias de antes, que é o volume 17, ou seja, pula do volume 15 para o volume 17, porque a Marvel lança os Epic Collection, essa coleção aqui, eles lançam fora de ordem, e o volume 16 ainda não existe. Não tem pré-venda, não tem para venda, não tem esgotado, simplesmente não tem, eles não fizeram ainda. Eles fizeram o 15 e fizeram o 16. E aqui no 17, na história, se eu não me engano é a 289, Amazing Spider-Man 289, a gente tem finalmente a revelação de quem é o Duende Macabro. Não a revelação do Roger Stern, a primeira revelação antes do retcon. Então é aqui que vai ter o final dessa saga, digamos assim, do Duende Macabro. Aqui no Brasil, eu não tenho certeza se saiu em algum lugar a não ser formatinho. Eu acho que só saiu em formatinho. Então não tem isso republicado aqui ainda. Então, recapitulando, a próxima ordem de vídeos vai ser a saga do traje alienígena, depois Epic Collection Ghosts of the Past, depois a saga do Devorador de Pecados,
e depois Epic Collection Kraven's Last Hunt. Esses vão ser as minhas próximas leituras do Homem-Aranha e também os próximos vídeos do Homem-Aranha. Se você curte Homem-Aranha, dá um joinha aí no vídeo, deixa aí o seu comentário, me diz o que você achou, se você já leu esse encadernado do Duende Macabro, ou então se você está lendo a saga do Homem-Aranha que está saindo com essa fase aqui, só que completa, aqui no Brasil, né? Eu particularmente prefiro histórias daqui pra frente, dos anos 90 do Aranha, do que essas histórias mais antigas dele. As coisas que eu gosto de ler são assim mais dessa era do que das anteriores. Mas tem bastante gente que gosta do Aranha clássico, que tá saindo aí na definitiva, já tá na definitiva mais de 10, nem sei quantas são. Mas começou lá do Homem-Aranha, do Amazing Fantasy XV, lá da origem do Homem-Aranha, com as histórias do Stan Lee. Tem bastante gente que gosta, tem vários volumes daqueles esgotados, mas não é pra mim. Não se esqueça então de acompanhar os próximos vídeos para ver essas próximas leituras do Homem-Aranha e se inscrever no canal, e valeu!